Bom, gravei pela manhã fiz um vídeo, colocou aí no Instagram, acho que o Rafael colocou aí nas outras redes sociais, simplesmente falando do que nós falaríamos nessa noite. Confesso que eu me senti assim com uma responsabilidade grande. Eu sei que é um tempo curto, mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Muitas pessoas vêm passar o tempo e acham que não vai acontecer mais nada na sua vida. Acha que já deu, Deus não vai mais cumprir a promessa dele. O que faz com que Deus não cumpra a promessa dele em nossa vida é o nosso pecado, o que nos afasta de Deus. Tem alguns que não conseguiram ver a promessa. Eu sei que tem canções aí, que é canções totalmente erradas, de cantores maravilhosos, canta bem, tem voz bonita, melodia bonita, mas que fala que todas as promessas vão se cumprir na nossa vida. Isso não é verdade, irmãos. Se você ler o texto, você vai ver que muitos não viram as promessas cumpridas. Homens de Deus, homens consagrados a Deus, não viram se cumprir a promessa. Porque nós entramos numa era do hedonismo, onde que o homem é o centro de tudo. Tudo é a vontade do homem. Vai e corre atrás do seu sonho. Mas se o seu sonho não está alinhado com Deus, não vai acontecer, filho. E se acontecer, vai te derrubar. Vai ser para o teu mal. Então eu sei que a gente está indo contrário àquilo que se prega por aí, mas eu não posso ir contrário ao que a Bíblia ensina. Não posso ser leviano e dizer, olha, as promessas de Deus todas vão se cumprir na tua vida. Mentira! Não é verdade. Não é verdade, porque vai depender de uma série de coisas. Muitas coisas acontecem e Deus nos alertando, nos dando sinais, e a gente continua fazendo a coisa errada e como é que vai acontecer? Mas quando estamos alinhados com Deus, é diferente. Pode durar o tempo que for, ela vai se cumprir. Quando essa palavra veio de Deus, de algo que vai mexer com gerações, vai mexer com outras, aí ela vai se cumprir, independente da pessoa. Então existem muitas coisas que entram, digamos assim, em jogo nessa questão de promessa. Eu vi coisas acontecer na minha vida depois que eu já tinha mais de 40 anos. E que eu queria muito que fosse quando eu era novo. Mas se eu estava preparado? Não estava preparado. Então coisas Deus permite na nossa vida para nos alinharmos com a vontade dEle. Precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. Então Caleb, ele é um grande exemplo de superação e de perseverança. Ele é um exemplo de superação e de perseverança. Ele esperou. Talvez, uma pergunta que eu deixo, acho que eu deixei até escrito lá no Instagram. Por que razão muitos sonham tanto e conquistam tão pouco? Qual será a razão? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos indo de uma forma desenfreada em algo que não vai trazer nada. Olha, você tem um chamado. Por que você fica andando com quem não tem chamado? Com quem só vai te tirar do chamado? Porque você quer casar com alguém que não tem chamado? Você tem um chamado de Deus e aí está olhando para a beleza, está olhando para o físico, para a atração sexual, ou dos olhos, ou seja lá o que for, ou porque é um status, mas te tira do alvo que Deus tem, do chamado que Deus tem. Eu tenho amigos que eles não ouviram isso quando jovem. Mesmo sendo alertado, mesmo sendo orientado, não, eu vou casar com fulano. Hoje não tem mais casamento, não tem ministério, perdeu filho, uma série de coisas terríveis aconteceram. Me dói. Um dia eu estava numa das praias aqui da Baixada, caminhando, estava lá no Itararé caminhando, São Vicente, caminhando, e de repente eu vi ele passar, bem acabado, é da mesma idade que eu, talvez até um pouco mais novo, mas perdeu tudo. Foi alguém que me impulsionou, alguém que eu olhava e admirava.
Alguém que me ajudou a deixar de ser tímido, porque ele falava, não cara, tu pode, vamos lá, e me empurrava, e vamos junto, apertava a campanha da minha casa e ia lá me buscar. Quando a gente ia ministrar, que eu estava meio para baixo, falava assim, eu não vou tocar, e aí eles viam que eu estava me escondendo, eles iam lá, me arrastavam, me levavam para a salinha lá, que tu não vai tocar o quê? Por quê? Tu pecou, o que tu fez? Mas eu não quero tocar e acabou, ninguém vai fazer eu tocar. Eles impunham a mão sobre a minha cabeça e começavam a orar, e eles orando antes de começar o culto, e quando terminava a oração, eu pedia perdão, vou tocar. Por quê? Porque vem angústia. Por quê? Porque eu olhava para as pessoas, porque pessoas estavam falando mal, então eu ficava olhando para essas coisas, até que Deus falou, para quem você está olhando? Você está fazendo para quem? Para as pessoas ou para mim? Meu irmão, você está fazendo para quem? Para agradar a mim como pastor, ou para agradar a Deus? Porque se você agradar a Deus, você vai me agradar, pode ter certeza disso. Porque nós estamos alinhados com o mesmo Deus, o mesmo Espírito que fala aí, fala aqui. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E Caleb passou por muitas situações, porque muitos não vivem uma vida de triunfos. Às vezes eles param pelo caminho, eles olham as circunstâncias, ele tira o foco, ele perde o foco. Perdi o foco. Lá atrás, eu sei que o Rafael está lá, cabecinha do Batã ali, porque ele está meio sentado, né? Então vejo metade da cabeça dele. Eu sei que são eles porque eu os conheço, eu sei que eles trabalham ali, mas eu não tenho definição nenhuma do rosto dele, da Val que está ali em pé. Eu não tenho definição nenhuma. Eu não tenho definição dos outros que estão aqui no meio. Dele aqui eu tenho que fazer assim, ó. Embora eu conheça, eu sei quem é. Perdeu o foco. Agora, veja até a alma. Brincadeira. Porque eu estava usando um óculos. Fico um tempo sem óculos, eu consigo melhorar um pouco. E às vezes eu estou assim, aí a pessoa fala, o pastor está bravo. Não estou bravo, é porque eu não estou enxergando mesmo. É verdade, não estou enxergando. Quem vê cara não vê coração. Conhece esse ditado? Ele é verdadeiro comigo. Por que muitos não vivem uma vida de triunfos? Perderam o foco. Eu sou de uma época que a televisão a gente tinha que mexer, para colocar foco, um pouco mais de foco. Tem um botãozinho lá. Opa, é aqui, tá certinho agora. Eu quero mais. Bom, a minha não tinha cor, a televisão quando eu era criança, quando minha mãe pôde ter uma televisão, tinha um cara que passava vendendo, faça sua televisão ficar colorida. E ele vendia um papel, um negócio lá. Aí comprava, minha mãe comprou, a gente todo feliz, aí colocava lá, na TV Colorado, não tinha nada de colorido, preto e branco. Quantas vezes a gente tinha que mexer? Não, tá escuro demais, arranca esse negócio aí. Onde está o foco? Perdeu o foco, perdeu a direção. Não vai chegar a lugar nenhum. Quantos começaram tão bem e perderam o foco, perderam a direção? Irmãos, tenho muitas pessoas que dizem que são meus amigos, mas eu tenho poucos amigos. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, tu não é meu amigo. Eu estava aqui, e passou uma pessoa aí de carro, e aê, pastor, sangue bom. Eu falei, graças a Deus que meu sangue é bom. Opa, nem sei quem é. Outro dia alguém falou assim, eu falei com o fulano, falou que é teu amigo, tal. Fulano, meu amigo, quem é essa pessoa? Eu não sabia nem quem era. Mas tem pessoas que eu sei que são meus amigos. E que eu não tenho problema de me achegar. E eles conhecem o meu chamado, e eles me ajudaram no meu chamado. Eles não atrapalharam o meu chamado. Porque se tivesse atrapalhando o chamado, fica aí. Eu vou seguir em frente. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Com quem você está
se relacionando. Caleb tinha 40 anos quando ele avistou algo, o início da promessa. Olha aí Josué capítulo 14, versículo 7, que eu pedi para você deixar aberto, Josué. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Ele foi lá e trouxe um relato bom, coeso. Ele foi lá e falou na NVI, olha como diz na NVI, lá no final: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu fui lá e falei a verdade como era. Tem gigante, tem isso, mas tem muito fruto. A coisa lá é muito boa. Mas tem um gigante, nós vamos vencer os gigantes. Os outros foram lá, no mesmo local, viram as mesmas coisas, mas o que é que eles destacaram? Só o lado ruim. Será que nós estamos assim? Já viu aquela pessoa que você fala assim: nossa, pô, ele faz bem aquilo ali e tal. Mas... Você conhece fulano? Puxa, muito bom, ele faz isso assim, assim. A pessoa tal, assim. Fulano? Mas... Só olha o lado ruim. Só olha o lado ruim. Como é que nós estamos tendo visão das coisas? Qual é o relato que eu estou trazendo daquilo que eu estou vendo? É aquela do copo cheio ou copo vazio? O copo, né? Meio cheio ou meio vazio? Que maneira eu estou olhando? Talvez seja uma das coisas que as pessoas não conseguem triunfar. Elas param e elas deixam de fazer as coisas porque elas são temperamentais e muitas vezes orgulhosas. Para manter a palavra, mesmo que aquilo vá prejudicar, esteja errado, ela vai firme. Não, eu sou de palavra. Eu já vi tanta situação de pessoas entregarem, fechar célula por causa de besteira. E vai só perdendo a comunhão, daqui a pouco não quer saber mais. Por quê? Perde a comunhão. Eu já vi gente não querer fazer a célula porque vai estragar o sofá dela. Aí tem um neto, faz xixi, faz cocô, aí entra o cachorro, traz o cachorro, vai arranhar lá, é tudo sofá. Já era. Já era. Olha o que Deus falou para Caleb. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números, você volta um pouquinho, você vai estar em Deuteronômio, depois você vem para Números. Versículo 24 diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aleluia. Vou repetir, se você não entendeu. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. A promessa e a bênção não foi só para ele, mas foi também para a descendência dele. Essa é a ação de Deus. Essa é a ação de Deus. Pessoal da porta, né? Por favor, né? Essa é aqui, irmãos, presta atenção aqui. Eu conheço essa pessoa, não tem problema. Ele foi e ele deu um relato. E assim, o espírito que estava nele não era o mesmo espírito que estava nos outros que foram lá só reclamando. Meu irmão, você está andando do lado de gente que está com visão errada. Você está andando do lado de gente, e é o Senhor que está falando aqui. Está andando do lado de gente que vai te colocar no buraco. Você está andando do lado de gente cética, que não crê na palavra de Deus. Está andando do lado de gente que só reclama, que só fala mal, que todo pastor não presta, que todo líder não presta, que as pessoas não prestam. Para de andar desse lado dessa pessoa, sabe? Abre os teus olhos, que o Senhor abre os teus olhos. Você está andando do lado de gente que vai te afundar, e quando você estiver lá no fundo, vai pisar em você ainda e vai dançar em cima. Falo isso aqui profeticamente.
Anota aí o que o Espírito diz. Guarda e aguarda. Que Deus abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Eu não sei se você que está me assistindo, se você fala com muito temor diante de Deus isso. Mas eu tive que deixar amizades dentro da igreja. Eu tive que deixar. Raramente alguém vem, não porque eu sou pastor hoje. Claro, eu sou pastor hoje, então o pessoal fica meio cabreiro de vir trazer fofoca. Mas eu nunca tive envolvido com, diz que me disse, com fofoca. Nunca ninguém vinha trazer essas coisas para mim. Por quê? Porque eu não dou trela para isso, porque eu não aceito isso. Fofoqueiro, eu acho o outro fofoqueiro. Você quer matar o fofoqueiro? Ó, tampa os teus ouvidos, não dá ouvido para ele. Ele vai, não preciso falar, vai morrer. Asfixiado. Não sei falar. Vai morrer. A saliva dele é venenosa, sai quando desce rasgando. Fala mal. Se ele cuspir no chão assim, faz um buraco, ácido puro. Não dá ouvido não, querido. Não dá ouvido não. Você não vai conseguir andar. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito. Todos aqueles lá foram. Todos eles eram para ter o Espírito de Deus. Mas aqui não está falando do Espírito de Deus, está falando do homem. Porque não está falando do Espírito de Deus. Mas que Espírito está em nós? Que tipo de Espírito que está em nós? Que atitude que nós temos diante de uma situação de reverse? Por causa disso, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Além de trazer para ele a promessa, ia também levar para os descendentes também. Eles também receberiam. Essas promessas demoraram 45 anos. A pessoa não consegue esperar meia hora, não consegue esperar um dia. 45 anos para acontecer. Imagina o que esse homem não ouviu, o que ele, Josué, não ouviram. Vocês são idiota mesmo. Vocês estão acreditando nesse Deus? Vai viver tua vida, rapaz. Você está aí achando que vai acontecer. 45 anos não são 40 dias. É uma vida. É uma vida. Caleb sabia que o tempo não impede o cumprimento da promessa. O tempo é um instrumento de Deus, que Deus usa para, primeiro, nos aperfeiçoar. Meu irmão, o tempo vai aperfeiçoando a gente. Coisas que eu fazia lá quando eu me converti, eu vi que eu era muito jovem, então esse fogo, essa coisa que eu descobri que eu não sabia que eu tinha, esse ímpeto, né? Essa garra de ser desafiado. Vou para cima, vou embora, não vou ficar no chão. Essa garra, essa coisa que o Espírito Santo começou a mostrar. Então, eu muitas vezes cometi erros, com todo o ímpeto. Queria arrastar, vambora, quando a pessoa não podia, não ia dar. Então vai aperfeiçoando a gente. O tempo nos aperfeiçoa. O tempo nos aperfeiçoa. Muita coisa, até mesmo textos na palavra de Deus, aí com o tempo você passa a entender melhor. O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Mas você passa, quanto mais você lê a palavra, mais ela vai se revelando, mais você vai compreendendo, mais você vai entendendo as coisas. Como eu não tenho muito tempo, né? Eu vou correr aqui. Então o tempo ele é o quê? Ele é um instrumento para nos aperfeiçoar, para nos preparar. Então aperfeiçoa, prepara. Você não forma um líder da noite para o dia. Eu me lembro uma vez que alguém falou assim: a gente não pode pegar e diminuir esse tempo da escola de líderes aí, porque a gente está precisando de líder. Ele falou assim: rapaz, tu acha que um ano numa escola de líder vai formar um líder? Não vai não, cara.
Ele vai só ver alguns textos ali, a palavra. O que vai formar ele é a vida, durante a conduta dele, é o caráter dele, é a atitude dele, é o temperamento dele, se ele vai recuar diante de situações. Tem gente que quando ela é pressionada, ela não consegue fazer nada. Eu estou nem aí, me pressionou, aí que eu vou para cima. Mas cada um tem um jeito. Eu saio fora para respirar, não vai me derrubar não vai não. Mas o outro não, ele já, ai meu Deus, quando falaram da pandemia, tem gente aí que se pudesse fazer um buraco, né, e com uma Coca-Cola do lado lá, ele ficava lá dentro lá. Cada um tem uma maneira, sem problema. Cada um tem uma maneira. Mas o tempo também nos prepara. Então, o tempo é para nos prepararmos. Você lembra? Até mesmo fisicamente a gente muda, né? O cara está lá, ele está todo vislumbrando, né? Um adolescente que ainda está trocando de voz, fala grosso, fala fino. Aí daqui a pouco começa a sair espinhas e tal. Daqui a pouco, né? Vai ficando diferente, o nariz fica diferente, o rosto vai ficando diferente, o corpo vai ficando diferente. Aí o cara quer casar adolescente, depois vai falar assim, não foi essa mulher que eu casei. Ela fala, nem eu fui esse homem que eu casei. Mas eram crianças ainda, adolescentes. Estava formando o corpo ainda. Totalmente diferente, a gente vai mudando. Então o tempo vai nos preparando. O tempo vai nos preparando. O tempo que você tem de cristão está te preparando para a grande batalha. Está te preparando para a volta de Cristo. Está te preparando para quando? Para doer mesmo. A trombeta soar. A ordem do anjo foi passada. E até a música, olha o sinal. Olha os sinais. Já foi dada a ordem. Agora o Filho do Homem vem nas nuvens. Ele não vai pisar aqui ainda não. Vem nas nuvens. Nós seremos arrebatados. Aliás, quem morreu vai ser arrebatado primeiro, segundo a Bíblia. E nós, os que estivermos vivos, se estivermos aqui ainda, nos encontraremos com eles nos ares. Meu, que muito, você não quer voar? Quem não quer voar? Eu sou doido para voar. Sou doido para voar. Mas só que a gente vai ficando mais velho, começa a aparecer uns medos, né? Outro dia eu fui num monte, fiquei olhando e falei assim, eu não sei se eu voaria de novo não. Se eu vou voar não. Não voei quando era criança, agora vai ser difícil. Quando era mais novo. Já começa a dar um frio na barriga, né? Um negócio estranho. Parece que tu vai morrer. Ué, você não quer ver Jesus? Tem que morrer. O tempo nos prepara. O tempo nos trata. O tempo nos trata. Olha para a vida de José. Filhinho de papai. O caguetinha da família. José, vai ver lá. Vai ver lá se seus irmãos estão trabalhando, o que eles estão fazendo. Aí José ia lá, olhava e voltava, contava tudo para o pai. Era o queridinho do papai. Você sabe como que é irmão, né, irmão? Você sabe, né? Ele não quer que ninguém toque. O de fora toque, mas ele, se ele puder, né, tirar uma. E os irmãos foram e armaram para José. José passou por tudo aquilo, irmãos, humilhado, tudo. Mas Deus havia dado um sonho para ele. Deus havia dado um sonho, não foi um sonho dele. Deus havia dado um sonho do que aconteceria na vida dele. E como ele chegaria lá. Então houve ali o que? O processo. Houve o tempo todo. Processo de Deus. Processo de Deus estava acontecendo. Talvez você esteja no processo ainda. Calma. É o processo. Calabouço lá foi um processo, a cadeia foi um processo. O sonho que foi dado e que ninguém tinha revelação, era o começo para que terminasse o processo e acontecesse a promessa de Deus. Aí o carcereiro chegou lá e não falou nada. Quando você estiver lá com ele lá, fala que eu estou aqui, fala de mim, conta lá que eu sou aqui. O cara esqueceu. Processo. Mas chegou a hora que ninguém consegue revelar. Tem um camarada aí que ele vai revelar. Aí começa o início da promessa. Ele vai lá e traz a revelação do sonho.
E aí Deus começa a trabalhar. E ele se torna o primeiro ministro do Egito, a nação mais poderosa da época. Até hoje eles tentam descobrir como é que os caras faziam aqueles escritos, como é que eles faziam aquelas pirâmides. Como é isso? Os caras não tem maquinário, não tem nada. A inteligência deles não consegue descobrir como é que eles fizeram aquilo. Era uma nação, estava assim, ó, acima. E Faraó fala assim, ó: nada sem ele não vai acontecer. Ele aqui é meu braço direito. O que ele falar, vai ser. Se ele disser não, é não. Cumpriu a palavra. Quando vieram os irmãos, veio o pai e o irmão mais novo, que ele talvez nem lembrasse mais como era. Se cumpriu o que Deus falou: olha, todos virão comer na sua mão. Foi em outras palavras, tá? Todos virão até você. E isso trouxe ira nos irmãos. Tá vendo, pai? Agora até o Senhor vai se render a ele. Esse menino arrogante. Ele não era arrogante. Ele estava crendo na promessa. Você está crendo em quê, meu irmão? Então o tempo, ele nos aperfeiçoa, nos prepara e nos trata. Josué capítulo 14, versículo 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aleluia. Olha a palavra do homem. Meus amigos foram infiéis. Estavam comigo. Eles eram da Peniel da Guilhermina. Estavam comigo. Mas eles estavam sendo infiel. Mas eu permaneci fiel. Meu irmão, permaneça fiel, meu irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aleluia. Tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Que os nossos olhos sejam abertos nesta noite, que possamos compreender a palavra de Deus. Sabe, ele sabia que não morreria sem ver o cumprimento desta palavra. Passe o tempo que for, mas o tempo de Deus, as promessas se cumprirão quando você está alinhado com Deus. Quando eu estou alinhado com Deus, elas vão se cumprir. Caleb, ele foi conservado com a mesma força, o cara já velho, com a mesma força. Olha o que ele fala aqui no capítulo 14, versículo 10 e 11. Ele diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Eu vou ler o 12. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Aleluia. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Tudo porque alguém confiou. O cara tinha 85 anos e disse que tinha a mesma força de quando ele tinha 40. E ele não pediu qualquer lugar não, ele falou assim: eu quero subir o monte, eu vou para as montanhas, eu vou conquistar aquelas montanhas lá, porque o Senhor me prometeu aquelas montanhas, Ele prometeu a mim, prometeu ao meu povo, Ele me deixou forte ainda, e eu vou conseguir. Aleluia, aleluia.
Aplauda o Senhor que é digno de honra. Meu irmão, para de mimimi, para de chororô. Vamos parar de ser meninos, infantis, crianças. 30 anos tomando leitinho. Eu sempre brinco, tomando todinho. Aí tem um irmão dessa altura que falou assim: eu tomo Todd, pastor. Parabéns, irmão. Tamo junto. Precisando do leitinho ainda. Você quer tomar posse das promessas de Deus? Então se fortaleça e ande na direção dEle. Ande na direção dEle. Sabe, é interessante aqui, sabe, tantas coisas que a gente podia falar aqui, podia falar muitas coisas, mas eu preciso finalizar. Sabe, muitas coisas a gente podia falar dentro disso daí, querido. Quantos já não sentem mais? Não sente mais o quê? Não sente mais o mesmo calor, não sente mesmo aquela vibração, o mesmo entusiasmo que tinha antes. Sabe, se Deus tirar esse entusiasmo de dentro de mim, eu tenho momentos de tristeza, de fraqueza, de querer ficar na minha. Sim, tenho vários, inclusive no dia de hoje. Eu estava cansado, eu falei, não, Senhor, só a tua misericórdia. Só a tua misericórdia, Deus. Mas é a misericórdia dele que nos sustenta. Mas você não vai ver eu aqui, irmão, sabe, eu estou com dor lá no dedinho do pé, sabe, irmão? Então eu não consigo pisar, então eu tenho que andar assim, andar assim, sabe? Porque eu não posso pisar com o dedinho do pé. Mas eu vou pregar para a honra e glória do Senhor. Aí o povo, aleluia! Vai plantar batata, meu. Frouxo. Qualquer dorzinha, vocês oram por mim. Sente a dor e vai em frente em nome de Jesus. Para de reclamar. A gente tem aqui alguns que são soldados. Desculpa, Eudes, mas se você pegava um banana desse, o que você fazia? É melhor não falar, né? O cara está sendo preparado lá para ser um soldado. Eu não gosto de essa comida, não gosto, tu vai comer capim então. Comer mato. Esse colchão tá duro, vai dormir no chão. Vai para a guerra, meu irmão, nós estamos numa guerra, em nome de Jesus. Essa guerra não é sua, essa guerra é espiritual. Então, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que Ele te fortaleça, que Ele te renove, que Ele te restaure, que Ele te coloque de pé. Mas para de ficar chorando, de reclamando e diga, é o Senhor que vai comigo, o Senhor está na minha frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Acabou, irmãos, acabou. Perdeu o entusiasmo. Não tem mais a mesma coragem. Eu quero orar com você nessa noite. Pessoal do louvor, eu quero orar com você, meu irmão. Quero orar com você. Um homem não deixa de ser um guerreiro quando ele envelhece, mas quando ele perde os seus sonhos e a sua visão. Não perca a sua visão, querido. Não perca a sua visão. Eu sei porque Deus me tirou da vida que eu vivia. Eu sei porque Ele me salvou com 20 anos de idade. Eu não estaria aqui, ou talvez estaria preso, estaria aí um doido da vida aí. Talvez estivesse morto, ou então jogado pela rua aí. Ai, coitado de mim, pobre de mim. Um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece, mas quando ele perde os seus sonhos e a sua visão. Não perca a sua visão, meu irmão. Vamos ficar em pé, querido. O segredo dos homens de Deus é andar em obediência. Foram fiéis a Deus e perseveraram. Então fiquem na posição. Sabe, Caleb andou em obediência, e ainda que muitos desobedeceram, ele permaneceu fiel. Ele perseverou. Eu guardo uma frase comigo quanto ao tempo. Eu já falei aqui, e eu sempre falo quando falo alguma coisa de tempo. O tempo não espera os indecisos. O tempo não espera os indecisos. Então é hora de decidir, é agora. Não é amanhã, não é quando chegar em casa, é agora.
Então que você se decida por Cristo, que você decida segui-lo, que você decida, sabe, se entregar a Ele, que você decida tomar uma posição diante dEle, não continuar da mesma forma. E eu quero orar por essas pessoas que querem decidir algo diante de Deus, que Deus falou contigo, seja para entregar a vida para Jesus, seja para recomeçar, seja para começar algo, eu não sei, eu quero orar com a sua vida. Então, em nome de Jesus, se você assim desejar, sai do teu lugar, vem aqui para frente enquanto eles adoram, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, digno de honra, digno de glória. Oh, aleluia.